Ela foi forçada a entrar na cama dele todas as noites durante anos, até que uma madrugada de 1847, em uma fazenda escondida no interior de Minas Gerais, ela finalmente tomou uma decisão que mudaria tudo. O que aconteceu naquela noite chocou a elite colonial brasileira e fez um homem poderoso cair de joelhos diante de uma escrava. Mas antes de eu te contar essa história que vai te deixar de boca aberta, se você gosta de histórias reais e impactantes sobre o Brasil colonial, deixa aquele like no vídeo agora e se inscreve no canal. E me diz aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias comigo. Agora vamos lá, porque essa história precisa ser contada. O nome dela era Lauriana, e ela não era apenas mais uma escrava entre tantas outras. Lauriana tinha algo que incomodava profundamente o seu senhor, o coronel Antônio Ferreira da Silva, um dos homens mais ricos e influentes da região do Vale do Paraopema, em Minas Gerais. Sabe o que era? Ela sabia ler, e não estou falando de reconhecer algumas letras aqui e ali. Lauriana sabia ler, escrever e fazer contas melhor que muitos homens brancos livres daquela época. Mas como isso foi possível? A história dela começa de um jeito bem diferente da maioria dos escravizados que viveram no Brasil colonial. Lauriana nasceu em 1823, filha de Teresa, uma escrava doméstica que trabalhava na casa grande de uma fazenda menor próxima à propriedade do coronel Ferreira. O pai dela? Bem, esse é um detalhe que a própria Lauriana só descobriu anos depois, mas tudo indica que era um comerciante português que mantinha negócios com o antigo dono da fazenda. Sim, mais um caso daqueles relacionamentos proibidos e escondidos que eram extremamente comuns naquela época. E foi exatamente por causa dessa origem complicada que a vida dela tomou um rumo incomum. Quando Lauriana tinha apenas 5 anos de idade, Teresa morreu durante um parto. A menina ficou órfã e, como era comum naquela época, foi vendida junto com outros bens da fazenda quando o antigo senhor decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Quem comprou Lauriana foi justamente o coronel Antônio Ferreira da Silva, mas não para trabalhar nos campos de café ou nas cozinhas. Não. A esposa dele, Dona Margarida, estava grávida do primeiro filho e queria uma menina da mesma idade para ser companhia da criança que estava por vir. Foi assim que Lauriana entrou na Casa Grande. Ela cresceu ao lado de Juliana, a filha legítima dos Ferreira. E aqui está o detalhe impressionante. As duas meninas foram criadas quase como irmãs durante os primeiros anos. Dona Margarida, que vinha de uma família portuguesa um pouco mais progressista para os padrões da época, permitiu que Lauriana assistisse às aulas particulares que Juliana recebia de um tutor francês que morava na fazenda. Ela achava que seria bom para Juliana ter alguém com quem praticar leitura e conversação. O tutor, um senhor chamado Pierre Dubois, ficou impressionado com a rapidez com que Lauriana aprendia. Enquanto Juliana precisava repetir as lições várias vezes, Lauriana absorvia tudo na primeira explicação. Aos 8 anos, ela já lia melhor que meninas brancas de 12. Aos 10, já havia lido mais livros que a maioria dos fazendeiros da região. Pierre chegou a comentar com Dona Margarida que nunca tinha visto uma mente tão brilhante em uma criança, independente de cor ou origem. Mas essa situação privilegiada não duraria para sempre. Em 1835, quando Lauriana tinha 12 anos e Juliana completava 13, Dona Margarida faleceu de tuberculose. A morte da senhora da casa mudou completamente o destino de Lauriana. Sem a proteção de Dona Margarida, ela passou a ser vista apenas como propriedade pelo coronel Ferreira. E pior, Juliana, que antes tinha alguma afeição pela companheira, começou a tratá-la com frieza e até crueldade, influenciada pela nova madrasta que o coronel trouxe para casa apenas 6 meses depois da morte de Margarida. A nova esposa, Dona Constança, era uma mulher amarga e invejosa. Ela não suportava a ideia de que uma escrava soubesse ler e escrever. Para ela, isso era uma afronta à ordem natural das coisas. Foi Constança quem sugeriu ao coronel que Lauriana fosse enviada para trabalhar nas lavouras, longe da Casa Grande. Mas o coronel tinha outros planos para ela. Lauriana tinha 15 anos quando o coronel Antônio Ferreira começou a visitá-la nas senzalas à noite. Ela tinha se tornado uma mulher bonita, com traços delicados que denunciavam a mistura de sangue africano e europeu. O coronel, que na época tinha 52 anos, não pediu permissão. Ele simplesmente tomou o que achava que lhe pertencia por direito. Afinal, ela era propriedade dele, não era? Ele podia fazer o que quisesse. A primeira vez foi brutal. Lauriana tentou resistir, mas 2 capatazes a seguraram enquanto o coronel satisfazia seus desejos. Ela chorou a noite toda, mas não havia ninguém para consolá-la.
As outras escravas nas senzalas sabiam exatamente o que estava acontecendo, porque muitas delas já tinham passado pela mesma situação. Era assim que funcionava, era assim que sempre tinha funcionado. Durante 2 anos, o coronel visitou Lauriana regularmente, às vezes 2, 3 vezes por semana. Ele chegava sempre tarde da noite, depois que Dona Constança já estava dormindo. Usava Lauriana e ia embora sem dizer uma palavra. Ela se transformou no que chamavam de escrava de cama do senhor, uma posição que algumas pessoas ingênuas achavam que era privilegiada, mas que na verdade era um dos infernos mais profundos que uma mulher escravizada podia viver. Lauriana engravidou 3 vezes nesses 2 anos. A primeira gravidez terminou em aborto espontâneo depois que um capataz a chicoteou por ter se derramado água. A segunda, ela deu à luz um menino que nasceu morto. A terceira gravidez foi diferente. Em 1840, ela deu à luz uma menina, uma criança de pele clara, olhos claros, que obviamente tinha o sangue do coronel. O coronel viu a criança uma única vez e ordenou que ela fosse criada junto com os outros filhos de escravos. Dona Constança, quando soube da existência da criança, ficou furiosa. Ela exigiu que o coronel vendesse Lauriana e a filha para outra fazenda, mas o coronel se recusou. Ele ainda não tinha terminado com Lauriana. Foi nessa época que algo começou a mudar dentro de Lauriana. A maternidade acendeu nela uma chama que estava quase apagada. Ela olhava para a esperança e via uma razão para continuar viva, mas também via o futuro terrível que esperava aquela menina. Esperança cresceria sendo propriedade do próprio pai, seria vendida ou pior, seria abusada pelos homens brancos da fazenda assim que chegasse à puberdade. Lauriana não podia deixar isso acontecer. Então ela começou a planejar, mas não um plano de fuga comum, não. Lauriana era inteligente demais para isso. Ela sabia que fugitivos eram sempre capturados, sabia que os capitães do mato eram implacáveis, sabia que mesmo que conseguisse fugir, jamais teria paz, sempre seria perseguida. Então ela começou a pensar em algo diferente, algo que nunca tinha sido feito antes. Lembra que eu disse que Lauriana sabia ler e escrever? Bem, ela tinha aprendido muito mais do que apenas isso. Durante os anos em que assistiu às aulas com Juliana, ela tinha estudado história, geografia, leis. Pierre Dubois, o tutor francês, tinha uma biblioteca particular na fazenda, e Lauriana tinha acesso a ela nos tempos de Dona Margarida. Ela tinha lido sobre as leis portuguesas, sobre os códigos que regiam o Império Brasileiro, sobre os direitos, mesmo que limitados, que existiam no papel. E foi nesses livros que Lauriana encontrou algo interessante, uma brecha, uma possibilidade minúscula, mas que existia. No Código Filipino, o antigo conjunto de leis portuguesas que ainda vigorava no Brasil imperial, havia uma provisão que dizia que um escravo podia comprar sua própria liberdade se conseguisse juntar o valor equivalente ao seu preço de mercado. Claro que isso era quase impossível, já que escravos não recebiam salários e não podiam possuir bens. Mas havia outra parte dessa lei que interessava a Lauriana ainda mais. Segundo o código, um senhor que tivesse filhos com uma escrava era obrigado, por lei eclesiástica e civil, a garantir que esses filhos fossem batizados e criados na fé cristã. E mais, se o senhor reconhecesse publicamente a paternidade, a criança tinha direito à liberdade automática. Claro que quase nenhum senhor fazia isso. Era uma vergonha social admitir publicamente que tinha filhos com escravas. Mas a lei existia. Lauriana passou meses pensando em como usar essa informação. Ela precisava de provas de que Esperança era filha do coronel. Precisava de testemunhas, precisava de documentos. Mas como uma escrava analfabeta aos olhos de todos conseguiria isso? Como ela poderia provar algo que ninguém queria admitir? Foi quando ela teve uma ideia brilhante e perigosa. Ela iria fazer o coronel admitir a paternidade por escrito. Mas para isso, ela precisava de ajuda. E havia apenas uma pessoa na fazenda que poderia ajudá-la: o padre Henrique, o jovem sacerdote que tinha assumido a capela da fazenda depois que o padre anterior faleceu. Padre Henrique era diferente dos outros homens brancos que Lauriana conhecia. Ele era jovem, tinha apenas 28 anos e vinha de uma família pobre de São Paulo. Tinha estudado no seminário com uma bolsa oferecida pela igreja e, diferente de muitos padres da época, ele realmente acreditava nos ensinamentos cristãos sobre igualdade e compaixão. Ele ficava visivelmente desconfortável quando via os castigos aplicados aos escravos e, vez ou outra, tentava interceder por eles. Lauriana começou a frequentar a missa todos os domingos, levando Esperança com ela.
Ela se sentava sempre no mesmo lugar, na parte de trás da capela, onde os escravos ficavam separados dos brancos. E ela cantava os hinos com uma voz linda que chamava a atenção de todos. Padre Henrique notou aquela mulher de olhos tristes que cantava como um anjo. Um dia, depois da missa, Lauriana pediu para falar com o padre em confissão. Era um direito que até os escravos tinham. Ela entrou no confessionário e começou a contar sua história. Contou sobre os abusos, sobre as gravidezes, sobre esperança. E então ela fez algo que chocou o padre. Ela recitou, em latim perfeito, um trecho das epístolas de São Paulo sobre justiça e misericórdia. O padre ficou paralisado. Ele nunca tinha ouvido uma escrava falar latim. Lauriana então revelou que sabia ler e escrever e explicou tudo o que tinha estudado. Ela pediu ajuda ao padre. Disse que não estava pedindo para ele fazer algo contra a lei, mas sim para ajudá-la a usar a lei a seu favor. Ela queria que o padre testemunhasse, se necessário, sobre a paternidade do coronel. Queria que ele a ajudasse a documentar o caso. O padre Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Ele estava dividido entre sua obrigação com a igreja, que o proibia de causar conflitos com os senhores de escravos que financiavam a capela, e sua consciência, que gritava que aquilo era profundamente errado. Finalmente, ele disse a Lauriana que precisava rezar e pedir orientação a Deus. Mas ele não disse não. Enquanto isso, a vida de Lauriana continuava seu curso terrível. O coronel ainda visitava, embora com menos frequência agora que ela tinha uma filha pequena para cuidar. Dona Constança continuava a torturá-la psicologicamente sempre que podia, inventando tarefas impossíveis e castigando-a quando não conseguia completá-las. Esperança crescia magra e assustada, escondendo-se sempre que via um homem branco se aproximar. 3 semanas depois da conversa no confessionário, Padre Henrique mandou chamar Lauriana. Ele disse que tinha decidido ajudá-la, mas com uma condição. Ela precisaria fazer tudo exatamente como ele orientasse, e ela não poderia contar a ninguém sobre o plano. Se descobrirem que o padre estava envolvido, ele seria expulso da ordem e provavelmente preso. Lauriana concordou sem hesitar. O plano era complexo e levaria tempo. Primeiro, o padre começou a manter um diário detalhado de tudo o que acontecia na fazenda. Ele anotava as datas em que viu o coronel sair da casa grande tarde da noite em direção às senzalas. Anotava as marcas que via no corpo de Lauriana quando ela vinha à missa. Anotava as semelhanças físicas entre Esperança e o coronel que qualquer pessoa com olhos podia ver. Mas isso não seria suficiente. Eles precisavam de algo mais concreto. E foi Lauriana quem teve a ideia de como conseguir. O coronel tinha o hábito de beber muito vinho do Porto nas noites de sexta-feira, quando recebia amigos fazendeiros para jogar cartas na casa grande. Nesses dias, ele ficava particularmente relaxado e falante. Lauriana sugeriu ao padre que ele participasse desses jantares. Afinal, era normal que o padre da fazenda fosse incluído nas atividades sociais dos senhores. Durante os jantares, o padre começou a levar a conversa sutilmente para o tema dos filhos ilegítimos que os fazendeiros tinham com suas escravas. Era um assunto que os homens discutiam abertamente entre eles, quando não haviam mulheres presentes para ouvir. Eles se gabavam de suas conquistas, comparavam as características de seus filhos bastardos, riam sobre como suas esposas fingiam não saber de nada. Numa dessas noites, em março de 1846, o coronel Ferreira estava particularmente bêbado. Ele começou a falar sobre Lauriana, sobre como ela era diferente das outras escravas, sobre como ela tinha uma inteligência incomum. Um dos outros fazendeiros perguntou se ele tinha tido filhos com ela. O coronel, sem pensar muito, disse que sim, que tinha uma filha de 6 anos que era a cara dele, mas que, claro, nunca poderia reconhecer publicamente porque Constança ficaria louca. O padre Henrique estava lá. Ele ouviu tudo. E ele anotou tudo naquela mesma noite em seu diário, incluindo os nomes de todos os fazendeiros presentes que também tinham ouvido a confissão do coronel. Mas ainda não era o momento de agir. Eles precisavam de mais. Precisavam que o coronel colocasse algo no papel. Foi quando Lauriana bolou a parte mais arriscada do plano. Ela sabia que o coronel mantinha uma caixa trancada em seu escritório, onde guardava documentos importantes, escrituras de propriedades, contratos de venda de escravos e correspondências com outros fazendeiros. Ela precisava de acesso a essa caixa, e havia apenas um jeito de conseguir isso. Lauriana começou a mudar seu comportamento com o coronel.
Em vez de resistir ou simplesmente se submeter passivamente quando ele a visitava, ela começou a ser gentil com ele. Começou a conversar, a perguntar sobre seus negócios, a mostrar interesse em sua vida. O coronel, que nunca tinha tido esse tipo de atenção de Lauriana, ficou intrigado. Ele começou a passar mais tempo com ela, não apenas para satisfazer seus desejos, mas para conversar. Isso deixou Dona Constança ainda mais furiosa, mas também mais descuidada. Ela começou a beber mais vinho durante o dia para lidar com a raiva e a cochilar durante as tardes. Era exatamente o que Lauriana precisava. Com a ajuda de uma escrava mais velha chamada Rosa, que trabalhava limpando a casa grande, Lauriana conseguiu acesso ao escritório do coronel durante um desses cochilos de Dona Constança. Ela não tinha muito tempo. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia desmaiar. Mas ela conseguiu abrir a caixa usando uma cópia da chave que Rosa tinha feito semanas antes. Dentro, ela encontrou exatamente o que procurava. O livro de registros do coronel, onde ele anotava todas as aquisições e vendas de escravos, incluindo os nascimentos na senzala. Lá estava o registro de Esperança, nascida em 12 de abril de 1840, filha de Lauriana, escrava doméstica. Mas ao lado do nome da mãe, não havia nenhuma indicação de quem era o pai, como era comum nesses registros. Lauriana precisava que o coronel escrevesse ali que ele era o pai. Mas como? Foi quando ela viu outro documento na caixa. Uma correspondência entre o coronel e um advogado de Ouro Preto sobre questões de herança. O coronel estava preocupado com a distribuição de seus bens quando morresse, já que ele tinha apenas uma filha legítima, Juliana. O advogado sugeria que ele legitimasse alguns de seus filhos ilegítimos para aumentar seus herdeiros e evitar que tudo fosse para Juliana e seu futuro marido. Lauriana copiou rapidamente o nome e endereço do advogado, fechou a caixa e saiu do escritório. Ela tinha uma ideia louca, mas que poderia funcionar. Ela iria escrever uma carta para aquele advogado, fingindo ser o coronel, pedindo informações sobre como proceder para legitimar Esperança. Nas semanas seguintes, Lauriana passou todas as noites que conseguia acordada, escrevendo e reescrevendo a carta até que ela soasse perfeita. Ela copiou a caligrafia do coronel estudando velhas correspondências dele que Rosa conseguia tirar do escritório por alguns minutos. Ela usou papel e tinta que o padre Henrique forneceu discretamente. Finalmente, em maio de 1846, a carta estava pronta. O padre Henrique, durante uma viagem a Ouro Preto para assuntos da igreja, entregou pessoalmente a carta ao advogado, dizendo que um mensageiro do coronel Ferreira tinha lhe pedido para fazer isso. O advogado, sem desconfiar de nada, respondeu algumas semanas depois com uma carta detalhando todo o processo legal necessário para legitimar um filho ilegítimo. A resposta do advogado chegou endereçada ao coronel na fazenda. Dona Constança, como sempre fazia, pegou todas as correspondências primeiro. Quando ela viu uma carta de um advogado sobre legitimação de filhos, ela ficou lívida. Ela abriu a carta mesmo sendo endereçada ao marido e descobriu que alguém tinha escrito ao advogado perguntando como legitimar uma criança chamada Esperança, filha de uma escrava chamada Lauriana. Dona Constança entrou numa fúria que poderia ser ouvida em toda a fazenda. Ela confrontou o coronel, acusando-o de querer dar nome e herança para filhos de escravas, enquanto sua filha legítima, Juliana, teria que dividir a herança com bastardos. O coronel, completamente confuso, jurou que não tinha escrito carta nenhuma, mas o estrago estava feito. A discussão entre o casal foi tão intensa que o coronel acabou admitindo, em meio aos gritos, que sim, Esperança era filha dele, mas que ele nunca tinha tido intenção de legitimá-la. Essa discussão aconteceu em um domingo, logo depois da missa. Metade da fazenda ouviu os gritos vindos da casa grande, incluindo o padre Henrique, que estava tomando café com alguns escravos antes de voltar para a capela na cidade. Ele ouviu tudo e, mais uma vez, ele anotou tudo. Mas Dona Constança não parou por aí. Ela exigiu que o coronel vendesse Lauriana e Esperança imediatamente. Disse que não aguentava mais ter aquela mulher na fazenda. O coronel, cansado da briga e querendo paz em casa, concordou. Ele mandou chamar um traficante de escravos que estava passando pela região, indo em direção às fazendas de café do Vale do Paraíba. O traficante ofereceu um bom preço por Lauriana, já que ela era jovem e saudável, e levaria a Esperança de brinde. Quando Lauriana soube que seria vendida, ela quase entrou em pânico. Todo o seu plano estava desmoronando. Ela seria separada da filha, ou pior, as duas seriam vendidas juntas para um lugar ainda mais terrível. Ela tinha apenas alguns dias antes que o traficante voltasse para buscá-las. Era hora de agir.
Lauriana foi até o padre Henrique e contou tudo: a carta falsa, a resposta do advogado, a briga que ela tinha causado propositalmente entre o coronel e Dona Constança. O padre ficou chocado com a ousadia dela, mas também impressionado. Ele perguntou o que ela queria fazer agora, e Lauriana respondeu: ela queria processar o coronel pela liberdade de Esperança. O padre disse que isso era impossível. Uma escrava não tinha o direito de processar seu senhor. Ela nem sequer podia entrar numa corte de justiça como autora de uma ação. Mas Lauriana já tinha pensado nisso. Ela não seria a autora da ação. O padre seria. Como sacerdote, ele tinha o direito de entrar com uma ação em nome de uma criança que estava sendo mantida ilegalmente em escravidão, especialmente se essa criança tinha direito à liberdade por lei. O padre Henrique passou uma noite inteira em oração. Ele sabia que se fizesse isso, sua carreira na igreja estava acabada. Ele seria visto como um radical, um perturbador da ordem. Provavelmente seria transferido para alguma paróquia miserável no interior ou simplesmente expulso. Mas quando ele olhava para a Esperança, aquela menina de 6 anos com olhos assustados, ele não conseguia dizer não. 2 dias antes de Lauriana ser vendida, padre Henrique entrou com uma ação no Tribunal de Ouro Preto. A ação era em nome de Esperança, menor de idade, representado pelo padre como seu tutor espiritual. A acusação era simples. A menina estava sendo ilegalmente em escravidão, pois era filha reconhecida de um homem livre, o coronel Antônio Ferreira da Silva. Como provas, o padre apresentou seu diário detalhado, a carta do advogado que mencionava o nome de Esperança e Lauriana e uma lista de testemunhas que tinham ouvido o coronel admitir a paternidade, incluindo os outros fazendeiros que estavam presentes naquele jantar de sexta-feira. Quando o oficial de justiça chegou à fazenda com a notificação para o coronel, foi como se uma bomba tivesse explodido. O coronel ficou vermelho de raiva, Dona Constança desmaiou e Juliana começou a gritar que aquilo era uma vergonha para a família. O coronel jurou que iria destruir o padre Henrique e que Lauriana seria chicoteada até a morte por ter causado isso. Mas havia um problema para o coronel: a ação tinha sido aceita pelo juiz. E de acordo com a lei, enquanto o caso estava sendo julgado, Esperança não podia ser vendida ou transferida. Ela teve que ficar na fazenda. E mais, o juiz ordenou que Lauriana também não fosse vendida, já que ela era a mãe da criança e testemunha fundamental no caso. O julgamento aconteceu em agosto de 1847. Foi um dos eventos mais comentados de toda a região. Fazendeiros vieram de todas as partes para assistir, não porque simpatizassem com a causa, mas porque queriam ver o absurdo de uma escrava processando seu senhor. Eles queriam ter certeza de que o juiz faria a coisa certa e negaria aquela ação ridícula. O advogado do coronel era um dos melhores da região. Ele argumentou que mesmo que o coronel fosse o pai da criança, o que ele negava veementemente, isso não dava direito à liberdade. Segundo ele, a lei era clara: filhos de escravas nasciam escravas, independente de quem fosse o pai. Ponto final. Mas o advogado que representava Padre Henrique, um homem mais velho chamado Dr. Sebastião, que tinha fama de ser meio excêntrico, apresentou um argumento diferente. Ele não baseou seu caso apenas na questão da paternidade. Ele trouxe à tona uma lei antiga, quase esquecida, que havia sido estabelecida pelas ordenações filipinas. A lei dizia que um senhor que tivesse relações carnais com sua própria escrava e gerasse filhos estava cometendo um pecado contra a moral cristã, e que, portanto, esses filhos não poderiam ser mantidos sobre o mesmo teto e propriedade do pai, pois isso configuraria uma continuação do pecado. Era um argumento jurídico complexo que misturava a lei civil com lei eclesiástica. E o mais impressionante, estava correto. A lei realmente existia, embora quase nunca fosse aplicada. O Dr. Sebastião argumentou que, se o coronel insistisse em negar a paternidade, ele deveria provar que não era o pai. Mas se ele admitisse a paternidade, então, por lei, ele era obrigado a libertar a criança para que ela não continuasse vivendo em pecado. O coronel estava numa armadilha. Se negasse a paternidade, as testemunhas seriam chamadas, incluindo seus amigos fazendeiros, e ele seria desmoralizado publicamente. Se a admitisse, teria que libertar Esperança. Ele estava furioso, mas acuado. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Lauriana pediu permissão para falar. Claro que ela não tinha direito de falar num tribunal, ela era uma escrava. Mas o juiz, já irritado com a situação toda e curioso sobre onde aquilo ia dar, permitiu que ela falasse brevemente. Lauriana se levantou. Ela estava com o vestido simples, limpo, que o padre Henrique tinha conseguido para ela. E ela começou a falar, não como uma escrava suplicando por piedade,
mas como uma mulher inteligente apresentando um argumento lógico. Ela disse: Vossa Excelência, eu não estou aqui para pedir piedade. Não estou aqui para acusar meu senhor de um crime, embora crimes tenham sido cometidos contra mim todas as noites durante anos. Estou aqui porque a lei, a mesma lei que me mantém escravizada, também diz que um pai tem obrigações com seus filhos. Minha filha não pediu para nascer. Ela não pediu para ser filha de um senhor e de uma escrava, mas ela nasceu. E ela merece não viver sobre o mesmo teto do homem que abusou de sua mãe para trazê-la ao mundo. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Alguns homens pareciam desconfortáveis, outros furiosos. Mas o juiz estava prestando atenção. Lauriana continuou: Se meu senhor quer manter sua honra e negar que é o pai de Esperança, então que ele permita que um exame médico seja feito. Os médicos poderão dizer se a criança tem ou não o sangue dele. Mas se ele admitir, como já admitiu diante de testemunhas, então que ele cumpra a lei que ele mesmo usa para me manter acorrentada, que ele liberte minha filha. O advogado do coronel tentou protestar, dizendo que aquilo era um absurdo, que uma escrava não tinha o direito de propor nada. Mas o juiz levantou a mão pedindo silêncio. Ele era um homem velho, conservador, que tinha passado a vida toda defendendo o sistema escravista. Mas ele também era um homem da lei. E o argumento apresentado pelo Dr. Sebastião, combinado com as palavras de Lauriana, tinha tocado algo nele. O juiz pediu um intervalo de 2 horas. Quando voltou, ele tinha tomado sua decisão. Ele disse que, baseado nas evidências apresentadas, incluindo o testemunho de múltiplas testemunhas respeitáveis, incluindo fazendeiros e um padre, ficava evidente que Esperança era filha do coronel Antônio Ferreira da Silva. E baseado na Lei das Ordenações Filipinas, capítulo sobre moral cristã e obrigações paternas, a criança deveria ser libertada da condição de escrava e colocada sob a tutela da igreja, até completar idade para decidir seu próprio destino. O tribunal explodiu. Metade das pessoas gritavam em protesto, a outra metade em choque. O coronel teve que ser contido por seus próprios amigos para não avançar contra o juiz. Dona Constança saiu correndo do tribunal em lágrimas de raiva. E Lauriana, pela primeira vez em anos, chorou. Mas não de tristeza, de alívio. A sentença foi revolucionária para a época. Não dava liberdade total à criança, mas a tirava da escravidão e da propriedade do coronel. Esperança foi levada para viver num convento em Ouro Preto, onde seria criada e educada pelas freiras. Quando completasse 18 anos, ela poderia escolher se tornava freira ou se buscaria uma vida fora do convento, mas como mulher livre. Mas e quanto a Lauriana? Bem, a sentença não falava nada sobre ela. Ela continuava sendo propriedade do coronel. E o coronel estava furioso. Ele jurou que Lauriana pagaria caro por aquela humilhação. Na noite em que voltaram da corte, o coronel ordenou que Lauriana fosse levada ao tronco. Ele queria fazer dela um exemplo. Queria que todos os outros escravos da fazenda vissem o que acontecia com quem desafiava um senhor. Mas antes que os capatazes pudessem prendê-la, Padre Henrique interveio. Ele disse ao coronel que se Lauriana fosse castigada por ter buscado justiça para sua filha através dos meios legais, ele iria denunciar o caso às autoridades eclesiásticas e até mesmo ao bispo do Rio de Janeiro. O coronel estava acuado novamente. Ele não podia se dar ao luxo de ter mais problemas legais ou escândalos públicos. Sua reputação já estava destruída. Então ele fez algo diferente. Ele disse a Lauriana que ela seria vendida, mas desta vez para longe, para uma fazenda no interior de São Paulo, onde ela nunca mais veria Esperança. Lauriana sabia que essa era a vingança do coronel. Separá-la da filha que ela tinha lutado tanto para libertar. Mas ela também sabia que, pelo menos, Esperança estava livre e segura. E isso, de alguma forma, fazia tudo valer a pena. 2 dias antes de ser enviada para São Paulo, Lauriana recebeu uma visita inesperada. Era o Dr. Sebastião, o advogado que tinha defendido o caso no tribunal. Ele disse que tinha ficado impressionado com a inteligência dela e que tinha uma proposta. Ele estava disposto a comprar a liberdade de Lauriana usando seu próprio dinheiro, mas com uma condição. Ela teria que trabalhar para ele como sua assistente, ajudando-o a pesquisar casos e organizar documentos legais. Lauriana não podia acreditar no que estava ouvindo. O Dr. Sebastião explicou que ele estava ficando velho e precisava de ajuda com seu trabalho. Ele tinha percebido pela forma como Lauriana argumentou no tribunal
que ela tinha um conhecimento legal que muitos advogados não tinham. E ele acreditava que ela poderia ser extremamente útil, especialmente em casos envolvendo escravos que buscavam liberdade. Mas havia um problema. O coronel não venderia Lauriana barato. Ele queria um preço absurdo, exatamente para que ninguém pudesse comprá-la. O doutor Sebastião não tinha todo aquele dinheiro. Então, ele fez algo extraordinário. Ele começou uma campanha entre outros advogados e pessoas influentes de Ouro Preto, contando a história de Lauriana e pedindo contribuições para comprar sua liberdade. A história se espalhou rapidamente. Afinal, o caso do tribunal já era comentado em toda a região. Algumas pessoas contribuíram porque simpatizavam com Lauriana. Outras contribuíram porque queriam irritar o coronel Ferreira, que tinha se tornado extremamente impopular depois do escândalo. Em 3 semanas, o doutor Sebastião tinha reunido o valor necessário. Em setembro de 1847, Lauriana foi oficialmente libertada. O coronel Ferreira recebeu o dinheiro com uma cara azeda e jurou nunca mais dirigir a palavra ao doutor Sebastião. Dona Constança comemorou a saída de Lauriana da fazenda como se fosse um feriado. E Juliana, que agora estava casada com um fazendeiro vizinho, simplesmente fingiu que Lauriana nunca tinha existido. Mas a história não termina aí. Lauriana foi trabalhar com o doutor Sebastião e descobriu que tinha um talento natural para questões legais. Ela começou a estudar casos, a ler códigos de leis, a ajudar o advogado a preparar argumentos. E, aos poucos, ela se tornou conhecida na região como uma espécie de consultora legal informal para escravos que buscavam liberdade. Claro que ela não podia ser advogada oficialmente. Mulheres, especialmente mulheres negras ex-escravas, não podiam exercer a advocacia no Brasil do século XIX. Mas ela trabalhava nos bastidores, ajudando o Dr. Sebastião e outros advogados simpatizantes a construir casos sólidos para libertar escravos. Durante os próximos 5 anos, Lauriana ajudou a libertar mais de 40 escravos em Minas Gerais e regiões vizinhas. Em 1852, algo extraordinário aconteceu. Esperança, agora com 12 anos, foi visitar Lauriana pela primeira vez desde que tinha sido levada para o convento. As freiras tinham permitido a visita porque Lauriana era tecnicamente sua mãe, mesmo que legalmente elas não tivessem nenhuma relação oficial. O reencontro entre mãe e filha foi emocionante. Esperança tinha crescido educada, sabendo ler, escrever, falar francês e tocar piano. Ela era tudo o que Lauriana tinha sonhado que ela pudesse ser. Esperança perguntou à mãe por que ela tinha feito tudo aquilo, por que tinha arriscado tanto para libertá-la. E Lauriana respondeu algo que Esperança nunca esqueceu. Porque eu queria que você tivesse algo que eu nunca tive, escolhas. Eu queria que você pudesse escolher seu próprio destino, em vez de ter ele decidido por alguém que te via apenas como propriedade. Os anos foram passando. Lauriana continuou seu trabalho com o Dr. Sebastião até ele falecer em 1858. Quando ele morreu, ele deixou em testamento uma pequena casa para Lauriana e algum dinheiro para que ela pudesse viver confortavelmente. Mas Lauriana não parou de trabalhar. Ela continuou ajudando escravos a conquistar suas liberdades, agora trabalhando com outros advogados abolicionistas. Em 1860, Esperança completou 18 anos e deixou o convento. Ela decidiu não se tornar freira. Em vez disso, ela foi morar com Lauriana em Ouro Preto e começou a trabalhar como professora, ensinando crianças pobres, tanto livres quanto escravas, a ler e escrever. Mãe e filha finalmente puderam viver juntas como uma família de verdade. A história do coronel Antônio Ferreira da Silva terminou de forma menos gloriosa. Depois do escândalo do tribunal, sua reputação nunca se recuperou. Dona Constança o deixou em 1850 e voltou para Portugal. Juliana raramente o visitava. Ele passou os últimos anos de sua vida sozinho na fazenda, bebendo vinho do Porto e reclamando sobre como o mundo tinha mudado para pior. Ele morreu em 1862 de cirrose hepática, sem ninguém ao seu lado. Quando Lauriana soube da morte dele, ela não sentiu alegria, mas também não sentiu tristeza. Ela apenas sentiu uma espécie de paz. Aquele homem que tinha causado tanto sofrimento em sua vida, finalmente não tinha mais poder sobre ela. Ela era livre. Esperança era livre. E juntas, elas estavam ajudando outras pessoas a conquistar a mesma liberdade.
A luta de Lauriana não foi em vão. O caso dela se tornou um precedente legal que foi usado em outras ações de liberdade em todo o Brasil. Advogados abolicionistas citavam o caso sempre que defendiam escravos cujos senhores eram também seus pais. E embora muitos juízes ainda fossem contra a libertação, alguns começaram a ver a questão de forma diferente depois do caso de Lauriana. Em 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi aprovada, declarando que todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam livres, Lauriana estava lá, em Ouro Preto, celebrando. Ela sabia que ainda não era a abolição completa, mas era um passo importante. E ela tinha contribuído para aquele passo, mostrando, através de seu caso, que era possível desafiar o sistema e vencer. Lauriana viveu até 1888, o ano da abolição completa da escravidão no Brasil. Ela tinha 65 anos quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Esperança estava ao seu lado quando ela ouviu a notícia. Lauriana chorou, não pelas lágrimas que tinha derramado durante os anos de sofrimento, mas pelas lágrimas de alegria de ver que finalmente, outras mulheres não teriam que passar pelo que ela passou. Ela morreu 6 meses depois, em paz, na cama de sua própria casa, segurando a mão de Esperança. Suas últimas palavras foram: "Nós vencemos, não apenas eu, todas nós." O legado de Lauriana continuou através de Esperança, que se tornou uma importante educadora e ativista pelos direitos das mulheres negras no Brasil pós-abolição. Esperança escreveu um livro contando a história de sua mãe, que foi publicado em 1895 e se tornou um documento importante sobre a resistência das mulheres escravizadas no Brasil. Mas talvez o legado mais importante de Lauriana não esteja nos livros de história. Está no fato de que ela provou algo fundamental. Mesmo nas situações mais opressivas, mesmo quando você não tem poder algum, quando você não tem direitos, quando você é vista como propriedade e não como pessoa, ainda é possível lutar. Ainda é possível usar a inteligência, a coragem e a determinação para mudar seu destino. Lauriana não tinha armas, ela não tinha exército, ela não tinha dinheiro ou posição social. Mas ela tinha algo que seu senhor nunca esperou que ela tivesse: conhecimento. Ela sabia ler, ela entendia as leis, e ela usou esse conhecimento como uma arma muito mais poderosa do que qualquer chicote ou corrente. A história dela nos ensina que a verdadeira liberdade começa na mente. Começa quando você entende que mesmo que o mundo inteiro te diga que você não vale nada, você sabe que isso é mentira. Começa quando você decide que não vai aceitar passivamente o destino que outros escolheram para você. Começa quando você olha para seu opressor nos olhos e diz: "Eu também sou humana e eu também mereço dignidade." E é por isso que a história de Lauriana importa ainda hoje, porque ela não foi apenas uma vítima que sofreu e morreu. Ela foi uma lutadora que usou cada recurso que tinha, cada pedaço de inteligência, cada momento de coragem para mudar não apenas seu próprio destino, mas o destino de dezenas de outras pessoas que ela ajudou a libertar. Ela fez um homem poderoso, um coronel com terras e escravos e todo o peso da sociedade colonial ao seu lado, cair de joelhos diante dela num tribunal. Ela fez a lei, aquela mesma lei que a mantinha escravizada, trabalhar a seu favor. Ela transformou sua própria dor e sofrimento em uma força para a mudança. E talvez o mais impressionante de tudo, ela fez isso não através da violência ou da vingança, mas através da inteligência e da estratégia. Ela jogou o jogo deles melhor do que eles mesmos. Ela usou as ferramentas do opressor contra o próprio opressor. E ela venceu. É claro que a vitória dela foi limitada. Ela não derrubou o sistema da escravidão sozinha. Esse sistema ainda continuaria por mais 40 anos depois de seu caso. Milhares de pessoas ainda sofreriam e morreriam escravizadas. Mas Lauriana provou que era possível resistir, que era possível lutar, que era possível vencer mesmo quando todas as probabilidades estavam contra você. E essa é uma lição que transcende a época dela. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante de situações injustas? Quantas vezes achamos que não há nada que possamos fazer porque não temos poder, não temos recursos, não temos apoio? A história de Lauriana nos mostra que sempre há algo que podemos fazer. Sempre há uma forma de resistir. Sempre há uma maneira de lutar. Ela nos ensina que conhecimento é poder, que educação é libertação, que entender as regras do jogo é o primeiro passo para mudá-las. E que, às vezes, a maior arma que você pode ter não é força física ou dinheiro, mas simplesmente a recusa em aceitar que você é inferior.
A coragem de Lauriana também nos lembra que lutar por justiça muitas vezes significa arriscar tudo. Ela arriscou sua vida quando planejou aquele esquema para forçar o coronel a admitir que era pai de Esperança. Se tivesse sido descoberta, ela teria sido morta ou vendida para lugares ainda piores. Mas ela decidiu que valia a pena o risco, porque algumas coisas são mais importantes que a própria sobrevivência. A liberdade de sua filha era uma dessas coisas. E isso nos faz pensar: pelo que nós estaríamos dispostos a arriscar tudo? Que causas em nossas vidas valem a pena esse tipo de coragem? Lauriana sabia exatamente qual era a dela, e ela não hesitou. Outra lição importante da história dela é sobre alianças inesperadas. O padre Henrique, um homem branco da igreja, uma instituição que muitas vezes apoiava a escravidão, decidiu arriscar sua carreira para ajudá-la. O Dr. Sebastião, um advogado que poderia ter simplesmente seguido com sua vida confortável, decidiu não apenas defender seu caso, mas comprar sua liberdade e lhe dar uma oportunidade de trabalho. Essas alianças nos mostram que a mudança social não acontece sozinha, que às vezes precisamos da ajuda de pessoas que estão em posições de privilégio e que estão dispostas a usar esse privilégio para fazer o que é certo. E que quando essas alianças acontecem, quando pessoas de diferentes origens se unem por uma causa justa, coisas extraordinárias podem acontecer. Mas também é importante notar que Lauriana não simplesmente esperou que alguém a salvasse. Ela não ficou passiva esperando que o padre ou o advogado decidissem ajudá-la. Ela foi atrás. Ela criou as condições para que essas alianças fossem possíveis. Ela apresentou um caso tão bem construído, tão inteligente, que essas pessoas não puderam ignorar. Isso nos ensina que mesmo quando precisamos de ajuda, ainda somos agentes ativos em nossa própria libertação. Não somos vítimas esperando ser salvas. Somos lutadoras construindo nossa própria liberdade e buscando os aliados que precisamos ao longo do caminho. A relação entre Lauriana e Esperança também nos dá uma lição poderosa sobre amor materno e sacrifício. Lauriana suportou anos de abuso não porque era fraca ou porque tinha desistido, mas porque estava esperando o momento certo para agir. Ela estava planejando, estrategizando, juntando informações. E tudo isso era motivado pelo amor por sua filha. Quantas mães ao longo da história fizeram sacrifícios semelhantes? Quantas mulheres suportaram o insuportável porque estavam protegendo seus filhos, lutando por um futuro melhor para eles? A história de Lauriana é também a história de todas essas mães, de todos esses pais, que transformaram seu amor em força para lutar contra a injustiça. E quando pensamos no reencontro entre Lauriana e Esperança, quando pensamos naquela menina de 12 anos, educada, livre, com oportunidades que sua mãe nunca teve, podemos entender por que tudo valeu a pena para Lauriana. Ela não estava lutando apenas por liberdade, ela estava lutando por dignidade, por futuro, por possibilidades. Esperança cresceu livre. Ela se tornou professora, ativista, escritora. Ela pode escolher seu próprio caminho. E tudo isso foi possível porque sua mãe decidiu que não aceitaria o destino que a sociedade tinha escolhido para sua filha. Lauriana quebrou o ciclo. Ela transformou gerações de escravidão em uma geração de liberdade. E isso é poder, isso é vitória. Não apenas para ela, mas para todas as mulheres que vieram antes dela e que não tiveram a oportunidade que ela criou. Lauriana lutou não apenas por si mesma, mas por todas elas também. Quando olhamos para a história do Brasil, especialmente para o período da escravidão, é fácil focar apenas na violência, no sofrimento, na opressão. E tudo isso realmente aconteceu, foi real, foi terrível. Mas se ficarmos apenas nisso, perdemos algo importante: as histórias de resistência. Pessoas como Lauriana existiram. Elas resistiram de formas grandes e pequenas, algumas através de rebeliões e fugas, outras através de sabotagens silenciosas e desobediência sutil. E outras, como Lauriana, através da inteligência e do uso estratégico das próprias ferramentas do sistema contra ele mesmo. Essas histórias de resistência são tão importantes quanto as histórias de opressão, porque elas nos mostram que mesmo nos momentos mais escuros da história, sempre houve pessoas lutando pela luz. Sempre houve pessoas que se recusaram a ser quebradas. Sempre houve pessoas que mantiveram sua humanidade, sua dignidade, seu espírito de luta, não importa o que fizessem com elas. E essas são as histórias que precisamos contar. Não para minimizar o sofrimento que aconteceu, mas para honrar a coragem das pessoas que resistiram. Para nos lembrar de que nossos ancestrais não foram apenas vítimas, foram lutadores, foram estrategistas, foram heróis. A história de Lauriana também nos faz refletir sobre o papel das mulheres na luta pela libertação.
Muitas vezes, quando falamos sobre resistência à escravidão no Brasil, falamos de homens liderando quilombos ou rebeliões armadas. E essas histórias são importantes. Mas as mulheres também estavam lutando, muitas vezes de formas diferentes, mas igualmente poderosas. As mulheres escravizadas enfrentavam uma dupla opressão. Eram escravizadas por sua cor e abusadas por seu gênero. Elas eram vistas como propriedade sexual de seus senhores, forçadas a ter relações que hoje chamaríamos claramente de estupro. E ainda assim, muitas dessas mulheres encontraram formas de resistir, de proteger seus filhos, de manter suas comunidades unidas. Lauriana representa todas essas mulheres. Sua história é única nos detalhes, mas universal no significado. Ela é todas as mães que lutaram para que seus filhos tivessem uma vida melhor, todas as mulheres que usaram sua inteligência como arma, todas as sobreviventes de abuso que se recusaram a ser definidas por seu trauma. E quando ela se levantou naquele tribunal e falou, ela não estava falando apenas por si mesma. Ela estava falando por todas as mulheres que nunca tiveram a chance de ter sua voz ouvida, por todas as que sofreram em silêncio, por todas as que morreram sem nunca ter sua história contada. O fato de que sua voz foi ouvida, de que ela conseguiu se fazer ouvir num sistema que foi projetado especificamente para silenciá-la, é em si mesmo um ato revolucionário. Ela forçou aqueles homens poderosos no tribunal a escutá-la. Ela forçou o juízo a considerar suas palavras. Ela forçou a sociedade a reconhecer, mesmo que relutantemente, sua humanidade. E isso é algo que ressoa até hoje. Quantas vezes mulheres ainda lutam para serem ouvidas? Quantas vezes suas experiências são descartadas ou minimizadas? A luta de Lauriana para fazer sua voz ser ouvida é a mesma luta que muitas mulheres ainda enfrentam hoje. Mas sua história nos dá esperança, porque ela prova que é possível, que mesmo nos sistemas mais opressivos, vozes podem emergir, histórias podem ser contadas, justiça pode ser conquistada. Também vale refletir sobre o Coronel Ferreira. Ele não era um vilão de filme caquercando no escuro enquanto planejava crueldades. Ele era um homem comum de sua época. Um homem que acreditava genuinamente que tinha o direito de fazer o que queria com as pessoas que possuía. Um homem que foi criado naquele sistema e nunca questionou sua moralidade. E isso é assustador de uma forma diferente, porque nos faz pensar: quantas injustiças hoje aceitamos simplesmente porque é assim que sempre foi? Quantos sistemas opressivos apoiamos porque nunca paramos para questionar se são certos? O Coronel Ferreira morreu sozinho e amargo, mas ele provavelmente nunca entendeu realmente por que sua vida tinha terminado daquele jeito. Ele provavelmente nunca aceitou que tinha feito algo errado. Para ele, Lauriana é que tinha sido a problemática, a que tinha causado problemas, a que tinha destruído sua reputação. E essa incapacidade de reconhecer seu próprio papel na injustiça é algo que vemos repetidamente ao longo da história. Pessoas que se beneficiam de sistemas opressivos raramente querem admitir que esses sistemas são injustos. Elas preferem culpar as vítimas por reclamarem do que examinar o sistema que causa o sofrimento. Mas a história tem uma forma de julgar. E hoje, quando olhamos para trás, vemos claramente quem estava do lado certo. Lauriana está do lado certo da história. O coronel está do lado errado. E não há quantidade de poder ou dinheiro que ele tenha que possa mudar isso. Isso nos lembra que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. Porque a história vai se lembrar, as pessoas vão se lembrar. E sua causa, se for justa, vai prevalecer eventualmente. A amizade entre Lauriana e o padre Henrique também merece reflexão. Aqui estava um jovem padre que poderia simplesmente seguir as normas da época. A igreja apoiava a escravidão. Seus superiores esperavam que ele não causasse problemas. Mas ele viu uma injustiça e decidiu que não podia ficar calado. E essa decisão custou a ele sua carreira na igreja. Depois do julgamento, ele foi transferido para uma paróquia pobre no interior e nunca teve promoções ou reconhecimento da igreja. Mas décadas depois, quando escreveram sobre sua vida, o que as pessoas lembravam dele? Não suas missas ou seus sermões, mas o fato de que ele teve coragem de defender uma escrava e sua filha contra um dos homens mais poderosos da região. Isso nos ensina que as escolhas morais que fazemos definem quem somos muito mais do que nossas conquistas profissionais ou status social. O padre Henrique trocou uma carreira potencialmente prestigiosa pela oportunidade de fazer o que era certo, e sua vida teve significado por causa disso. Quantas oportunidades temos em nossas próprias vidas de fazer escolhas semelhantes? Talvez não tão dramáticas, mas igualmente significativas. Escolhas entre nosso conforto e fazer o que é certo, entre manter o status quo e defender alguém que está sendo injustiçado.
entre ficar em silêncio e usar nossa voz para quem não tem voz. O legado de Lauriana, através do trabalho que ela fez ajudando outros escravos a conquistar liberdade, também é profundamente inspirador. Ela poderia ter simplesmente vivido sua vida livre tranquilamente. Poderia ter tentado esquecer todo o sofrimento que passou. Mas ela escolheu transformar sua experiência em ferramenta para libertar outros. Ela ajudou a libertar 40 escravos, 40 pessoas que passaram da escravidão para a liberdade porque ela decidiu usar seu conhecimento e experiência para ajudá-los. Quantas outras pessoas foram impactadas por essas 40 pessoas? Seus filhos, seus netos, suas comunidades. O impacto de uma vida vivida com propósito se multiplica através das gerações. Lauriana não apenas mudou seu próprio destino e o destino de sua filha. Ela mudou o destino de dezenas de outras famílias. E através do precedente legal que seu caso criou, ela impactou centenas, talvez milhares de outros casos de escravos buscando liberdade. Uma pessoa, uma mulher que começou como propriedade, que não tinha direitos, que era vista como menos que humana. E ela mudou o mundo ao seu redor. Não o mundo inteiro, talvez, mas o mundo das pessoas que ela tocou. E isso é poderoso. Encerro essa história voltando para aquela noite em 1847, quando tudo mudou, quando Lauriana tomou a decisão de executar seu plano. Ela estava terrivelmente assustada. Ela sabia que se falhasse, as consequências seriam terríveis. Mas ela também sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito, que sua filha não podia crescer naquele inferno. Então ela respirou fundo, ela confiou em si mesma, em sua inteligência e em seu plano. E ela agiu. E naquele momento ela deixou de ser apenas uma vítima. Ela se tornou uma guerreira. A história de Lauriana não é apenas sobre escravidão no Brasil do século XIX. É sobre coragem, é sobre inteligência, é sobre amor materno, é sobre resistência, é sobre humanidade triunfando sobre a opressão. É uma história que precisa ser contada e recontada, porque pessoas como Lauriana existiram, elas lutaram, elas venceram, e suas histórias merecem ser lembradas. E se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, eu tenho certeza de que você vai gostar de conhecer outra história incrível de resistência do período da escravidão no Brasil. Então clica já no próximo vídeo que vai aparecer na tela, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana eu trago histórias reais e impactantes que você não aprende nos livros de história tradicionais. Te vejo no próximo vídeo.